estar aqui junto com todos vocês. Alegria de vocês poderem estar aqui conosco aqui em Piracicaba, né? E a minha é muito importante, é o terceiro ano, né? A terceira Trompa Jovem que a gente participa. E sempre é um privilégio, uma oportunidade abençoada que a gente tem de reunir, né? De ter comunhão com vocês. Então, na verdade, o irmão Júlio me convidou e, em cima da palavra, né, que é o tópico do tema, abri uma introdução para levantar algumas questões, fazer alguns questionamentos que vai ajudar também a serem desenvolvidos ao longo desses estudos, né? São 4 estudos ao longo dos 3 dias aí. E eu queria abrir aqui primeiramente Deuteronômio 5:1, o qual é o versículo chave aí do estudo, né? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1. Que diz assim, né? E chamou Moisés a todo Israel, e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos, que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis, e guardá-lo-eis para os cumprir. Tem versões diferentes, né? Se tiver alguma que para que os dais, guardeis para os cumprir. Não sei se algumas falam assim, né? Então, na verdade, Moisés aqui, falando um pouquinho rapidamente, só desse momento aqui que estava passando, Moisés chamou o povo para apresentar como eu podia falar, revisar a aliança, né? Fazer uma nova aliança, pois o povo que saiu do Egito, ele estava entrando para a cidade prometida. E a geração já estava, como eles ficaram 40 anos no deserto, né? Já estava assim envelhecida e uma geração nova estava vindo. Então o Senhor, logicamente, através de Moisés, achou por bem fazer essa nova aliança, colocando alguns pontos que na verdade são os pontos chaves desse versículo, né? Chamando a atenção desse povo para que essa nova geração que estava vindo compreendesse verdadeiramente o que o Senhor queria, né? Que eles ouvissem, vivessem os estatutos, os preceitos, né, que o Senhor já desde o princípio tinha dado. Mas eles estavam vivendo na lei. Agora ele está chamando a atenção para eles virem para a obediência, para começar de fato a obedecer a palavra do Senhor. Então ele diz aqui na segunda, depois dos 2 pontos, ouve, né? Então ouvir, o aprender, o guardar, né, que seria o reter, né, o cuidado com aquilo que você está ouvindo e aprendendo, para depois, por fim, praticar. Então é nesses 4 pontos que vai ser discutido e desenvolvido ao longo desses dias, que trazendo para o lado do discipulado, né? Nesse momento o povo estava meio disperso, havia um momento novo na vida deles, eles estariam entrando para essa terra prometida, então havia necessidade de dar um novo passo, aí, um novo momento na vida deles. E os jovens aqui decidiram trazer para o lado do discípulo, né? Então eu queria já entrar nesse tópico, nesse assunto do discipulado, que é o que vai abranger a maior parte desse tema, né? Primeiramente, falar o que é o discípulo. Acho que todo mundo já sabe, mas a gente vai, às vezes para os mais jovens, mais pequenos aí, o discípulo, ser discípulo,
é ser um aprendiz, ser um estudante, né? Ser um aluno. E geralmente o aprendiz, ele tem o seu professor, o seu mestre, o qual ele tende a seguir, ele segue esse mestre, ele é um seguidor, muitas vezes sem compreender ao todo o que ele está seguindo, qual o objetivo, mas ele tem o discípulo ele sente a importância de seguir, porque no fundo esse discípulo ele sabe que é algo que vai acrescentar na vida dele. Então o discípulo ele está, como dizer, integralmente ou todo o tempo voltado exclusivamente para o mestre, em todos os sentidos, né? Tanto na vida prática, em todas as áreas da vida dele, ele tem o mentor, o mestre, como central da vida dele. E no nosso caso, que nós somos cristãos, o nosso mestre é o nosso Senhor Jesus Cristo. E onde alguns pontos do estudo, né, desde o 1 até o 4, é o que nós vamos estar aí desenvolvendo. Então esse discípulo, o verdadeiro discípulo, aí entra um questionamento. Ele parece com o seu mestre porque ele o imita, ou ele imitar o mestre, ele acaba ficando parecido com ele. Então é um ponto-chave que a gente podia também já estar abrindo aí, né? O discípulo ele se parece com o mestre porque ele o imita, ou ele imita, de tanto imitá-lo, ele acaba se tornando parecido com o mestre. Que no caso é o nosso Senhor Jesus. A gente tende a ficar parecido porque se a gente está aprendendo, adquirindo conhecimento, e ele revelando a sua vida a nós, o seu querer, né, a vontade dele, nós tendemos a se tornar parecido com ele. Então isso é uma característica do discípulo, é se tornar parecido com o seu mestre. Agora, algumas questões, que depois nós vamos estar também abrindo alguns versículos, que eu separei aqui para a gente também condizer com isso que a gente está falando. Algumas questões como, quais são as condições para ser um discípulo? Qualquer pessoa já está pronta para ser um discípulo? Ou exige algumas condições, alguns critérios, né? Qual a decisão e o caminho que o discípulo cristão deve escolher? Decisão que ele deve tomar e o caminho que ele deve escolher, né? Ser um discípulo é uma escolha de um estilo de vida? Então são alguns questionamentos que nós podemos, acho que está dentro do que está escrito. Não sei se todos leram, né, os tópicos dos estudos aí, mas coincidentemente algumas coisas aqui estão dentro desses estudos. Então, o discípulo, ele tende com o tempo, perceber nessa escolha que ele está anulando a sua vida, né? Ele está deixando muitas coisas de lado em função do seu mestre. No próprio livro de Deuteronômio, um pouquinho à frente, no capítulo 6, se nós lermos os primeiros versículos aqui, nós vamos perceber que desde criança, desde a fase, né, pequena de vida, já é bom os pais ou na própria assembleia já ensinar as crianças, né, em qualquer momento de sua vida, seja no deitar, no levantar, na mesa das refeições, já instruir sobre o Senhor, sobre o futuro mestre, porque o discípulo é uma escolha, mas se desde pequeno ele já não vem sendo preparado, não é depois de uma certa idade que ele vai, às vezes, poder tomar essa decisão. Então, na verdade, antes de se tornar um discípulo, os pais já têm que estar inculcando, né,
como fala aqui no versículo 7. Né? Começou no versículo 6, né? do capítulo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, começa desde pequeno. Então, no pré-discipulado, né? A criança ela já vai sendo preparada até se tornar uma fase de poder tomar e escolher esse caminho de discípulo. Eu separei alguns versículos aqui que eu queria ler para vocês. É Mateus 10. Na verdade, Mateus 10, capítulo 1 até 42, fala um pouquinho quando Jesus estava aqui no nosso meio, como é a vida do discípulo. Capítulo 10, acho que eu posso ler, né? Nós temos um pouquinho de tempo. Vamos ler juntos a partir do versículo 1, no capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 discípulos, todos são esses. O primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos-ai, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para países Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, seja prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Aqui já vai entrar em outro tópico, né? Já sai um pouquinho. Agora no 25 fala assim, no 24, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Então, nesse pedaço, o Senhor Jesus está
diz, instruindo, né, os seus discípulos como se comportar, como agir diante de várias situações que eles iam enfrentar por causa do seu mestre, né, por representar. Então o discípulo ele tem que estar preparado e pronto para tudo. Em Lucas 14:33, diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, para nós sermos discípulos, nós temos que ter o Senhor como tudo em nossa vida. Tem outro ponto aqui. O discípulo de Jesus deve colocá-lo acima de tudo. Senão você não vai ser um discípulo verdadeiro, né, genuíno. Vai ter falhas, você não vai conseguir. Se você não obedecer seu mestre, o discípulo, o aluno, totalmente, de forma plena, você não vai conseguir. Porque o discípulo é um estilo de vida, é um caminho a seguir, né? Então não tem como você servir dois mestres, a palavra mesmo fala, dois deuses. Em Lucas também, no capítulo 22, capítulo 22, versículo 33, aqui é Lucas falando aqui, nesse versículo ele mostra, né, como ele se comportou, porque na verdade ele está dizendo que no versículo anterior, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até a prisão e a morte. Então o discípulo ele não tem mais, e Paulo fala também, né, mais para frente lá acho que em Coríntios, que ele fala, para mim é lucro. Não é em Coríntios, viveres Filipenses, né? Paulo ele é um dos exemplos que a gente nota nas Escrituras que foi um discípulo, né? Filipenses, é aqui mesmo, obrigado, irmão. Primeiro, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou é lucro em outra versão, né? Então é esse que é o pensamento do discípulo, né? Em Lucas, no mesmo capítulo 22, 39, diz assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Então você percebe que nos evangelhos, os discípulos estavam sempre junto com Jesus, né? Acompanhava ele em todos os momentos. Embora você percebe que havia falha, mesmo aqui eles chegavam a dormir um pouquinho mais para frente enquanto o Senhor orava, mas eles estavam juntos, eles cresciam, às vezes em erros, mas estavam lá acompanhando, se desenvolvendo junto. Tem outro versículo um pouquinho que pode falar um pouquinho do discipulado, João capítulo 8, versículo 31. João, versículo 31. Jesus dizia: pois aos judeus que
criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, aqui mostra que o discípulo tem que estar, além, acima de tudo, ser um conhecedor da palavra, né? Ser uma pessoa que vive e pratica a palavra. Então, esses tópicos de ouvir, aprender, guardar e praticar, na verdade, tem que estar sempre junto com o discípulo. Todo dia ele vai estar ouvindo, todo dia. Porque quando ele chegar já a um momento já maduro, ele também pode ajudar a formar outros discípulos. Porque o Senhor Jesus, ele usa-nos, né? Não tem números exatos de discípulos. Pode ser aqueles que estiverem em busca do Senhor. E depois aqui, naquela pergunta que eu questionei, quais são as condições, nós sabemos que a primeira condição é ser salvo. Que nós vamos estar sendo desenvolvida essa parte aí. O outro versículo legal que eu achei, João capítulo 13, capítulo 13, 35, diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então o discípulo, ele tem que demonstrar amor uns aos outros. É o primeiro mandamento que o Senhor nos deixou aí, primordial para nós vivermos em comunhão e mantermos, né, conseguimos manter essa vida de discipulado, levando amor aos outros, porque é nessa esfera que o Senhor trabalha, no amor, na comunhão. Depois tem um pouquinho à frente, no João 15, versículo 8, para terminar. É, 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, outro ponto fundamental do discípulo, conforme ele vai crescendo no Senhor, é produzir frutos. Se o discípulo ele está junto com o Senhor, ele está caminhando, seguindo o Senhor, mas você não vê diferença, não vê nada, alguma coisa está errada. Então o discípulo, ele tem como principal assim, característica nesse crescimento, são os frutos dele, né? Mais ou menos é isso daí. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais um versículo aqui em Gálatas 4,19. Seria a segunda parte do versículo, né? Mas vamos ler inteiro. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então esse final, que o Cristo seja formado em vós, é o ápice da vida no discípulo, né? É o objetivo, né? A finalidade do discípulo é chegar num ponto de perceber, de sentir e viver o Cristo formado nele. Porque aí ele vai perceber que a vida dele, de discípulo, foi genuína. Ele chegou e ao ponto disso ele já está produzindo os frutos, né? Eu separei um outro aqui em Esdras, que eu lendo o versículo de Deuteronômio, nos leva a Esdras, que ele, por ser um escriba, né, sacerdote escriba da lei de Moisés, ele ensinava também, ele tinha esse pensamento e colocava em prática sobre ouvir
O ouvir, o aprender, o guardar e ensinar, né? Deixa eu abrir aqui que está lentinho também. Então, no capítulo 7 de Esdras, deixei separado, né? No capítulo 7, do versículo 10, diz assim, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então aquilo que ele, por ser um escriba, né, que no versículo 6 fala, este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. Então, e a linhagem de Arão, né? Então ele tinha essa lei, e ele vivia essa prática, ele vivia essa regra de ouvir, aprender, cumpri-la, né, em si próprio, e depois ensinar. É essa ordem, né? O discípulo também, antes dele poder pôr em prática, em tudo na vida a gente aprende, ouve, aprende, guarda, e aí você começa a pôr, né? A nossa vida de cristão tem que ser assim. Então, irmãos, eu levantei essa introdução para a gente poder se ajudar, se for para somar aí para amanhã, né? De manhã, no período da tarde, começa o primeiro estudo, essas questões. Quais são as condições para ser um discípulo cristão? E qual a decisão e o caminho que o discípulo deve tomar e escolher para a sua vida? E se ser um discípulo é um estilo de vida ou não? Se é algo que você faz de uma forma assim, involuntária, ou é uma coisa que você escolhe mesmo para a sua vida, né? Então é isso que eu tinha para vocês, né? Espero que tenham gostado.